USAL 11 é o ETF da XP para Large Cap dos Estados Unidos. Mas e aí, será que vale a pena investir nesse ETF ou ele é só mais uma replicação de alguma coisa que a gente já conhece? Bom, o USAL 11, ele nada mais é do que simplesmente uma forma de você replicar o ETF VV com a exposição do dólar junto. Então ele é um ativo dolarizado para você que quer colocar aí as large caps americanas, as empresas maiores, de maior capitalização no mercado, e tá junto aí exposto à variação do dólar, que eu particularmente falando, acho uma coisa muito interessante e claro, muito boa para a maioria das carteiras, tomando os cuidados com risco e com segmentação aí dos ativos. Mas vamos entender então como é que funciona o VV, né? Esse ETF original, esse índice original. Vamos comparar e entender o USAL 11 ali da XP e claro, vamos fazer as análises dos ativos aqui dos gráficos e vamos comparar, obviamente, com o SP500 para ver se é melhor, se é pior, qual que vale mais a pena, beleza? Então, analisando aqui o ETF original, o VV, ele tem aqui uma série de informações bem relevantes, né? Olha só, essa taxinha de administração, cara, esse aqui é invejável, né? Qualquer dia desses aqui no Brasil a gente chega nesse nível, tá bom? Mas aqui de cara a gente percebe isso aqui, ó. Então, Large Blend, então ele tem uma mistura aqui de large caps principalmente, e aqui no risco-retorno está com a classificação 4. Aqui algumas informações do VV, ele basicamente tenta buscar aqui esse índice CRSP US Large Cap Index, já vamos ver ele um pouco na prática, e providencia uma forma conveniente de você chegar aqui na performance diversificada de um grupo de ações aqui norte-americano de tamanho grande, né? É um fundo passivo atrás de um índice e coloca aqui algumas regras gerais de exposição. Seguindo ainda no VV, a gente pode perceber que ele tem aqui justamente 490 empresas, sendo que o benchmark aqui é oficial, né, 489, então muito parecido. Claro que 490 é um número muito perto de 500, né? Lembra do SP500, lembra disso, daqui a pouco a gente vai falar, vamos só lembrar disso daqui a pouco. Tem aqui um market cap imenso, gigantesco, e temos aqui então a distribuição média aqui, né, de large caps, e tem aqui um blend, né, uma mistura entre crescimento e valor, tá bom? As empresas aqui dentro, elas têm essa mistura, tem componente de ambos os lados. Comenta para mim se você prefere o VV ou o SP500, deixa nos comentários que eu vou responder todos eles. Esse aqui é o site oficial do índice, tá bom? E basicamente ele se resume em companhias americanas, empresas americanas, que representam 85% do mercado financeiro investível, investable. Então, realmente são as empresas maiores aqui, de maior relevância dos Estados Unidos, consequentemente, as maiores aqui do mundo, tá bom? Vou analisar aqui pelo VV, que é até mais bonito a forma como eles apresentam os dados para nós. Então, para analisar os setores, a gente tem que entender de cara que o mais relevante aqui é tecnologia. Esses dias eu fiz um vídeo sobre, acho que era o ACWI, que ele também tinha uma representatividade muito considerável de tecnologia dentro daquele índice. E, cara, não tem muito o que fugir, acho que eu falei isso lá também. São as empresas mais relevantes hoje do mundo, as maiores, de maior market cap do mundo, são as de tecnologia. É aquele ranking. Ah lá, abri aqui para nós ver ao vivo. Ó. Então, Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon, Alphabet, que é a Google, Meta Platforms, beleza. Esse aqui não é tecnologia, né? Petróleo, mas Tesla é. E assim por diante. A maioria aqui ou é tecnologia, financeiro, varejo, mas esse aqui tem tecnologia no meio e assim vai, tá? Então, as principais do mundo, galera, não tem muito como fugir disso, tá? Qualquer índice americano ou global vão ter elas e vão ter elas com grande representatividade, tá? Meio que essa é a rotina. Mas beleza, tem tecnologia com quase 40% aqui, pelo menos no ETF, 15% aqui consumo discricionário, tem as financeiras com 10%, saúde com quase 10%, industriais um pouquinho mais, e aqui outros setores como energia, consumo, utilidades, telecomunicações e imóveis, né, real estate, um pouco menores, mas também estão presentes, tá bom? Ó, e fazendo bem rápido aqui, eu abri no meio do vídeo só para mostrar para vocês a comparação entre o VV, que é o ETF aqui, que vai ser o USAL 11, versus o IVV, ou o VAO, poderia ter pego, que é simplesmente o SP500, tá? Cara, as empresas são todas as mesmas, tá? É quase tudo igual, beleza? Não vou nem, vou navegar entre as páginas, cara. A maioria das empresas aqui vai ser igual, ou pelo menos com
algum tipo de percentual muito parecido, tá bom? Nunca, não vai ser igual exatamente, mas vai ser muito parecido. E quando a gente olha aqui o Asset Allocation desses dois ETFs, assim, visualmente falando, a gente já percebe, né? O breakdown aqui dos setores, né? Então, o ordenamento que eles estão aqui, além de ser o mesmo, ele tem os percentuais muito parecidos, tá bom? Então a gente espera de cara que tenha uma performance muito parecida com o SP500. Mas beleza, vamos analisar com calma daqui a pouco. Bom, e só para concluir aqui para vocês, de fato, as maiores empresas que estão aqui no ETF VV, que é o que o Usal 11 compra, né? Elas são aquelas que a gente já viu no top 10 aí do market cap mundial, tá bom? Então, sem grandes novidades por aqui, com foco maior em tecnologia. E, claro, o mercado norte-americano aqui, as 490, não são as 500 maiores empresas ali do índice, tá certo? E claro, se você gosta de investimentos dolarizados e ETFs inteligentes, já deixa o like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos como esse. Beleza, mas e agora, Anthony? Usar o 11 lá da XP, como é que funciona? Pessoal, taxa de administração dele, 0,16 ao ano, tá? Isso aqui realmente é uma taxa um pouquinho mais baixa do que a gente geralmente vê por aí. Beleza. 15% sobre o ganho de capital, imposto de renda bem padrão dos ETFs, não tem comicotas, aquela coisa toda, e acompanha a variação do dólar. Bom, que já está bem claro aqui para a gente entender. Esse aqui é um ETF Total Return, ele não paga dividendos, mas os dividendos recebidos vão sendo aí reinvestidos automaticamente na carteira dele, automaticamente dentro dele, tá bom? E aqui a gente tem um histórico das cotas para analisar realmente, para comparar aqui o preço que elas são disponibilizadas versus o patrimônio líquido delas, né? O tamanho delas aqui. E aqui no gráfico a gente vem e coloca, né? Se você digitar usar o 11, lembrando que isso aqui é o Panorama Resulta Capital, você pode acessar gratuitamente, é só acessar o link que está na descrição do vídeo. Aí você pode vir aqui em Panorama, e é isso, só deixar aqui os seus dados, vai acessar gratuitamente o Panorama Resulta Capital. E aí beleza, né? Colocou aqui usar o 11, a gente vai chegar naquele famoso dilema, né? Poxa, mas, pô, Antônio, como é que você vai analisar o investimento se só tem dados aqui de 2022, né? É muito pouco. Ou então você vai falar, olha, subiu, é bom. Mas não é assim, tá? Não é assim. Então a gente tem que usar aí o artifício da inteligência que Deus nos deu e a gente vai colocar aqui, ó, o VV. Por quê? Porque o usar o 11, ele compra aqui, ó, composição da carteira, ele compra o VV, tá bom? Tá vendo, ó? VVUS. Então ele tá comprando aqui esse ETF aqui com, olha só, 99,97% da carteira dele. Então ele vai ser praticamente igual o VV aqui, que é, enfim, um ativo americano. Mas o VV está em dólares, então a gente precisa transformar ele para real. Então você vai multiplicar aqui, ó, por VV vezes o USDBRL e Enter. E parabéns, você aprendeu uma coisa que quase nenhum investidor brasileiro sabe. Simples assim, em 30 segundos, com toda certeza valeu o seu like. Assim a gente consegue avaliar a performance histórica do USAL 11, porque a gente pega o ETF original dele e multiplica pelo dólar ao longo do tempo. Então pronto. A gente tem a expectativa de que eles vão ser iguais. Duvidou? Coloca aqui, ó, usar o 11 no compare, na comparação. Tá vendo que ele tá aqui embaixo? Ó, vou mudar até a cor dele, botar qualquer cor aqui amarela, bem fácil de ver. Ok, e aí a gente, claro, tem que colocar um em cima do outro, né? Então, colocar aqui eles, nunca deixa fora da janela, tá? Tem que deixar sempre na mesma janela e pronto. A gente pode ver muito facilmente que o desempenho deles é praticamente igual, salvo ali pequeníssimos spreads, detalhes e diferenças. Então, a gente pode avaliar usar o 11 assim, fazendo VV multiplicado pelo USDBRL. Agora, a primeira pergunta que fica é, você precisa colocar VV na carteira? Vamos analisar aqui o ativo juntos, mas fica aquela reflexão. VV, SP500, Ibovespa, fundos imobiliários, cara, todos esses ativos, eles são bons, eles são interessantes para sua carteira. Essa aqui é a caneca escura, né? Acho que no último vídeo eu nem falei. Também ficou legal. O ponto todo é que você tem que cuidar muito com o percentual que esses ativos estão na sua carteira. Por exemplo, eu falo muito sobre o SP500 aqui no canal, falo muito sobre Bitcoin, falo sobre Ibovespa, eu falo bastante, né? E esses índices, eles sozinhos, todos são bons, mas eles podem ser ainda melhores se você combiná-los em percentuais interessantes na sua carteira. Para pensar o seguinte, a gente vai ver aqui na prática como é que foi o desempenho do VV, ou do SP500, ou de qualquer outro índice aí que você queira. Se você tem 1% dele na sua carteira, ou se você tem 40% dele na sua carteira, você não concorda que a sua vida vai ser completamente diferente? Porque se esse ETF anda 100% ao ano, quem tem 1% vai ter 2%, por exemplo. Algo próximo disso, tá? Depende do resto da carteira.
E quem tem 40, cara, pode ser 80% se o resto ficar parado. Então, a sua vida como investidor, ela muda completamente com o percentual de cada ativo na sua carteira. Você que está me assistindo até aqui, você sabe que eu gosto dos ETFs, não porque é um nome bonito, e sim porque são índices de mercado, são os benchmarks de mercado. Então você anda junto com o mercado. Claro, se você se expõe um pouco mais, você vai andar um pouco mais próximo deles. Se você se expõe um pouco menos, vai ser um pouco mais amortecido. E é pensando em tudo isso que eu ofereço as carteiras recomendadas Resulta Capital, aqui com o QR Code na tela ou com o link na descrição do vídeo, em que eu monto essas carteiras para objetivos de crescimento de patrimônio ou renda passiva e entrego justamente esses percentuais de cada ativo ao longo de um ano, por exemplo, para você não ficar exposto demais em Brasil ou exposto demais em dólar e levar aí uma possível reviravolta. Óbvio que eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas quando a gente monta uma carteira bem diversificada e vai fazendo um rebalanceamento estratégico, a gente tende a ter resultados melhores do que a média. E se você tem interesse, agora em fevereiro, eu estou fazendo aí uma promoção especial aqui, justamente para ficar mais acessível para todos vocês. Acesse o link, o QR Code aqui da tela, que está tudo explicado no detalhe lá. Então fechou, tá aqui o VV, o SDBRL, e aí a gente vai fazer aquela famosa comparação, né? Vamos pegar um ativo aqui, difícil de bater, chamado IVVB11. Esse aqui é difícil, hein? Colocou em cima e olha só que interessante. O IVVB11, deixar ele aqui em qualquer outra cor, aconteceu aquilo que a gente meio que já esperava. Os ativos estão andando aqui, ó, de forma muito, muito parecida. Ah, mas aqui, ó, Anthony, o IVV andou menos. Não é que ele andou menos, tá? É porque esse gráfico aqui, exatamente nesse candle aqui, ó, tem um micro spread que faz parecer que ele andou menos, tá bom? Olha só, quando a gente muda, ele já se altera. E claro, se você ficou na dúvida, é só você fazer o seguinte, você pega o VV e divide pelo VOO, por exemplo, né? Então, quando a gente compara aqui por 10, 15 anos, a gente percebe que um ativo dividido pelo outro, a gente vê a correlação mais ou menos deles, a gente percebe que eles têm uma correlação muito linear. Tá? E se você falar que aqui subiu muito, sinto lhe dizer, tá? A diferença deles chegou a ser 2% mais ou menos. Cara, isso aqui por semanas, né? Ou seja, eles são ativos que vão andar praticamente juntos, praticamente sempre, tá bom? Ou seja, o VV, ele é praticamente igual ao SP500, tá? Essa é a primeira conclusão prática que a gente precisa tomar, justamente para fazer as análises e as comparações das outras questões, tá? Porque eu não vou ficar aqui fazendo uma grande comparação do SP500, porque eu já faço isso em vários vídeos. Se você quiser que eu faça um vídeo especial, uma análise gigante do SP500 e faça com muitos detalhes e super aprofundada, eu faço, escreve para mim nos comentários. Mas aqui a gente entende que eles são índices que vão andar muito parecidos. Então, a pergunta que você tem que se fazer é, claro, qual o seu perfil de risco, se faz sentido ter ele na carteira, ok. Mas, será que vale a pena você ter aqui usar o 11 com a prerrogativa de ter, por exemplo, uma taxa de administração um pouquinho menor do que, por exemplo, o famoso IVVB11? Claro, o IVVB11 ele também tem a questão do preço da cota, né, que quase R$ 400 na data de hoje, enquanto o usar o 11 ele estava algo próximo a 14, 15 reais, né? Então, de certa forma, bem mais acessível para você que, por exemplo, não quer comprar R$ 300 e comprar uma cota inteira, você consegue gerenciar um pouco melhor o seu preço médio e justamente os percentuais da sua carteira. Outro ponto positivo aqui do usar o 11 é que ele tem aqui já os seus 600 milhões de patrimônio líquido, né? Não é tão baixo, mas também, cara, não são aqui os 5 bilhões aqui do IVVB11, tá bom? Que certamente é um pouco mais. Óbvio que tem outras opções, né? Tem, acho que o Itaú oferece também, o BTG oferece também, acho que até o Bradesco agora já está oferecendo também. Mas você tem que sempre se fazer a seguinte pergunta, né? Como é que está aqui o gráfico em termos de liquidez aqui, de 1 minuto, pensando aqui no usar o 11, né? Colocou aqui no 1 minuto e a gente vê alguma certa, uns gaps aqui que o market maker deixa, tá? Então, de certa forma, é possível que você pague um pequeno spread para entrar ou para sair do ativo. Às vezes sim, às vezes não, tá? É um pequeno risco que você pode acabar tendo um custo um pouquinho maior, tá bom? Outro ponto, né? Por mais que seja uma diferença aqui entre 0,16 versus 0,23, assim, não é um percentual muito grande, tá bom? Então, por exemplo, dá 0,07 de diferença, né, num ano. Assim, cara, na boa, 0,07 você só de entrar agredindo o book aqui nessas estilingadas, você às vezes já paga, tá? Então, às vezes não é isso que você deveria estar muito preocupado ou vai me deixar rico ou pobre, cara. A diferença é muito pequena.
Se fosse assim, 0,16 e o outro 2%, pô, daí muda tudo, né? Porque ano a ano você vai ter um percentual muito menor. Cara, é absurdo. Mas aqui não é o caso, tá bom? Então eu acabo optando, quando eu tenho assim, esses ETFs que andam muito parecidos, né? Praticamente a mesma coisa. E a taxa de administração não tem uma diferença muito relevante, né? Não é o dobro disso, por exemplo. Acabo optando e ficando um pouco mais tranquilo por pegar aqueles mais líquidos com maior patrimônio líquido, justamente porque na hora que eu entro ou que eu saio, eu não pago esse spread a mais do mercado, tá bom? Mas se você opta por ir aqui pelo usar o 11, tem alguma vantagem aqui da XP, que, sei lá, algum acordo, alguma coisa assim, também não vejo problemas. Não acho que seja um investimento ruim só por causa disso, ou por causa da liquidez ser um pouquinho menor, tá? Ainda assim tem um patrimônio líquido gigante e não vejo problema nenhum. A impressão que fica, assim, olhando, é que a XP, ela tem alguns ETFs, assim, para concorrer com o resto do mercado e que provavelmente, agora vai valer seu like, tá? Mas provavelmente os fundos de investimento que a XP oferece, deve ter aqui um monte, né? Eu não olho essas coisas de fundo de investimento, eu acho que meu negócio é outro. Eu entendo de ETFs, fundos convencionais eu entendo pouco. Esses fundos assim, internacionais, deixa eu ver se é esse aqui. Esses fundos assim, esses aqui, FIA, essas coisas assim, o que que a XP deve fazer? Ela pega esse fundo aqui, capta dinheiro dos cotistas, cobra os 2% ali por ano, 2,5% dali de taxa de administração ali junto com a performance, enfim, beleza? E ela simplesmente vai lá e compra o próprio ETF, né? Isso as gestoras são campeãs demais, demais, demais em fazer. Cobra de você aí 10 vezes mais taxa de administração e você acha que só porque comprou o fundo que o gestor está gerindo, você vai ter um resultado acima do mercado. E na realidade, isso aqui é o mercado, né? Então, se você compra o mercado, você está muito bem, na grande maioria das vezes, claro, se o mercado for bom e também considerando os pesos que você vai dar isso na sua carteira, né? Então, eu não estou dizendo que investe por fundo de investimento convencional está errado, claro que não, tem um gestor que cuida disso, é muito bom para algumas pessoas, não vou negar, porém, eu acho que é uma estratégia um pouco cara, um pouco custosa, tá bom? Por isso que eu gosto dos ETFs, porque ele é meio termo perfeito entre você mesmo comprar alguma coisa e não precisar pagar 2% ao ano, que eu acho que é muito caro, e você também não precisa fazer o stock picking, que é uma coisa que é um pouco complexa para a maioria das pessoas. Por isso que eu vejo tanto valor assim nos ETFs, e você provavelmente também vê porque está assistindo aqui até o final. Se você quer saber mais do SP500 que concorre aqui com o ZAO11, vou deixar esse vídeo aqui no canal. O vídeo ficou famoso aqui no canal e também nosso envio aqui mais recente, caso você tenha interesse. Obrigado pelo seu like, inscrição e lembre-se que investir certo resulta capital.